A minha palavra, o título que você deve ter recebido aí, rompendo os obstáculos para alcançar seu destino. Eu mudei. O Lutero falou dos 5 solos: solo na escritura, solo na fé, solo um Deus, solo um Cristo, solo uma na graça. E eu vou falar de 5 entenda. 5 coisas que você precisa de entender. Vou copiar do Lutero agora, ok? Então você pode mudar aí o título e pôr 5 entenda. 5 entenda. Queridos, nossa vida é assim. Nós crescemos e durante a nossa vida nós vamos enfrentar muitos obstáculos. Não passaremos pela vida sem enfrentar tribulações, sem enfrentar obstáculos. Não passaremos pela vida sem enfrentar situações injustas, situações de enfermidade, problemas financeiros, e às vezes tem coisas que nós enfrentamos que não tem nada a ver conosco. Não fomos falha nossa, não fomos nós que erramos. Problemas familiares, pais ausentes, pais insanos, pais agressivos, pais violentos, pais viciados. Eu conheci um rapaz que ele era viciado em droga, e a história dele é o seguinte: ele foi viciado desde o berço. A mãe dele dava baforada de maconha para que ele dormisse. Ele estava viciado em cocaína com 5 anos de idade. Olha que coisa. Eu conheci também uma moça que a mãe dela fez de tudo para levá-la para a prostituição. Graças à mão poderosa de Deus que impediu disso acontecer. E às vezes nós perguntamos: por que enfrentamos assim tantas oposições? Por que eu fui criado assim num ambiente tão hostil, um ambiente tão doentio? Por que passamos por tantas dificuldades? Eu vou te dizer por quê. É porque tem algo em você que o inimigo está tentando parar, que o diabo está tentando impedir. Aqueles momentos que você enfrenta de lutas, momentos difíceis, dificuldades, não são por acaso. Foram ataques planejados pelo diabo, ataques planejados por ele. Se você não fosse uma ameaça muito grande para o inimigo, ele não estaria tentando te parar. Se você não fosse uma ameaça para o inimigo, ele não estaria tentando te impedir. Ele não estaria lançando um monte de problemas na sua vida para que você não avance, para que você não rompa. 5 entenda. Primeiro, entenda que você é propriedade de Cristo. Você é de Deus. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor colocou um selo em você. Ele colocou um rótulo em você. Ele disse: você é meu. Você é propriedade exclusiva minha. Tem um carimbo em você, tem uma marca em você. E isso é muito poderoso. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Mas uma coisa você precisa entender: que agora você passou a ser um alvo do inimigo. Amém? Você passou a ser um alvo do inimigo. Você não é mais dele. Agora você é de Deus. E o diabo está vendo isso. Você agora não é mais dele. Você agora mudou a rota. Você está indo para um caminho diferente, uma outra direção. E ele sabe, o inimigo sabe que agora você é de Deus, que agora tem uma marca divina em você, que agora tem favor de Deus na sua vida. E o diabo vai trabalhar 24 horas e fazer hora extra para impedir você de alcançar o seu destino. Vai trabalhar para impedir você de alcançar o propósito divino na sua vida. Muitas vezes, escuta o que eu te digo, muitas vezes o inimigo sabe quem nós somos, mesmo antes de nós termos revelação de quem nós somos. Ele sabe de coisas que você às vezes nem percebeu ainda. Lembra de Davi? Quando ele ainda era um garoto, ele estava lá apacentando as ovelhas do seu pai. Não tinha nada de incomum nele, ele era uma pessoa comum. Davi não tinha nada de extraordinário nele. Não tinha uma posição importante, não era de uma família importante, ele era só um pastor de ovelha. A família dele não era rica, a família dele não era influente. Mas eu te pergunto, por que o pai de Davi, quando o profeta vai lá para ungir um dos filhos de Jessé, o próximo rei de Israel, por que o pai dele não trouxe ele? Por que o pai dele não lembrou, nem ligou para ele? Quando Davi vai lá no campo de batalha levar comida para os seus irmãos, o seu irmão mais velho
menospreza ele, zomba dele. Por quê? Será que ele estava intimidado com Davi? Ou será que era ciúme? Não era nada disso. Davi não era alguém que intimidava, nem muito menos alguém para que pudesse ter ciúme dele. Não tinha nada de especial nele. Por quê? É porque o inimigo sabia de coisas em Davi que ele não sabia. O diabo sabe de coisas na sua vida que você às vezes não está vendo, que você não está percebendo. Davi se olhava e se via como uma pessoa comum, mas o inimigo sabia que ele era um matador de gigante. O inimigo sabia o que Deus estava preparando para ele era um futuro abençoado e poderoso. Por isso, o diabo se levantou tão fortemente contra Davi, querendo impedir que ele recebesse aquilo que Deus projetou para ele. Muitas das lutas, muitas das dificuldades que enfrentamos, são coisas que a gente olha, perceba, pense comigo, coisas que muitas vezes nós enfrentamos que parece que nem faz sentido. Fala, por que eu estou enfrentando isso? O que está acontecendo comigo? Sabe, situações que surgem assim do nada, e de repente vem contra você tribulações inesperadas, situações inesperadas. Por quê? É porque em você, aí dentro de você, tem um matador de gigante. Está aí em você. Você tem um futuro poderoso preparado por Deus. Você pode ser que você nem perceba isso, você não é capaz nem de ver o que tem em você, mas o inimigo está vendo, ele sabe, e por isso ele quer impedir você. Ele sabe da grandeza que Deus plantou aí no seu coração. Tenha uma nova perspectiva. Inclusive estou preparando uma palavra sobre isso, para falar com você sobre mudando a sua perspectiva. Tem algo incrível no seu futuro, que o inimigo está por dentro, está sabendo, e muitas vezes você nem está vendo, você nem sabe. Segundo, entenda que Deus não desiste de nós, Deus não desiste de você. Entenda isso, Deus nunca desiste de você. Lá em Marcos, no capítulo 5, havia um homem possuído por um espírito maligno, possesso. Ele estava tão mal, ele estava tão ruim, que ninguém conseguia segurá-lo, ninguém conseguia contê-lo, ninguém conseguia controlá-lo. Aí sabe o que eles fizeram? Mandaram ele para o outro lado do mar da Galileia, que era um lago, do outro lado do lago, do mar da Galileia, e jogaram lá, foram lá para uma cidade chamada Gadara, mas pegaram ele e colocaram lá no cemitério, para ele viver lá entre os túmulos. Tentaram acorrentá-lo, mas as correntes não foram capazes de segurá-lo. Ele quebrava as correntes. Ele andava vagueando a noite inteira pelos túmulos, completamente nu, gritando e se cortando com pedras. Este homem, quem olhasse para ele, parecia que ele não tinha nenhuma chance, louco, demente, andando pelos túmulos, totalmente fora de si. A família, a sociedade o havia excluído, havia colocado para fora, não tinha como mantê-lo ali, era alguém que tinha que ficar fora, expulso. Mas eu imagino que em algum momento da vida dele ali, algum momento de sanidade, ele deve ter clamado a Deus: Senhor, por favor, me ajude, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, eu ando tão atormentado, Deus, eu quero voltar para casa. Nós sabemos que ele tinha família, porque a Bíblia diz, quando ele é curado, o Senhor fala para ele procurar a família. Ele deveria ter filhos que estavam esperando pelo pai. Meu pai, cadê meu pai? Ele com certeza tinha esposa que estava clamando por ele, desesperada, sofrendo com a ausência do companheiro, com a ausência do seu marido. Quantos filhos, quantas esposas neste momento também estão desesperados pelos seus, que às vezes estão aprisionados, acorrentados na mão do diabo. Quantas pessoas entre nós, quantas pessoas na nossa sociedade, quantas pessoas nessa cidade hoje estão aprisionados, acorrentados, fazendo falta em casa, trazendo luto, trazendo dor pelo caminho que andam, preso pelo diabo. Parecia que ele não tinha saída, parecia que era o fim dele. Quantas pessoas estão assim, que você olha, parece que é o fim, é um decreto final, acabou, não tem mais chance. Está lá no cemitério, largado, entre os túmulos. As pessoas haviam desistido dele, mas aleluia, glória a Deus, que Deus não desiste de nós.
Ninguém está longe demais. Por favor, em nome de Jesus, não desista do seu filho, não desista do seu amigo, não desista do seu esposo, da sua esposa, não desista daquela pessoa que está próxima a você. Queridos, eu estou aqui hoje, graças a Deus, porque minha família não desistiu de mim. Eu estou aqui hoje porque eu tive amigos, irmãos, que não desistiu de mim, que acreditaram e foram atrás. Mas tem pessoas que estavam como eu, que estavam como esse homem, sabe, que você olhava, estava muito mal, viciado, deprimido, fora do rumo, fora do curso. O inimigo estava lutando, e o inimigo está lutando contra essas pessoas, porque ele sabe que algo incrível está no seu futuro, algo incrível e poderoso está em você. Jesus estava na Galileia, estava pregando na praia, e depois de um dia todo pregando, curando, no final do dia, o que era comum, o que era normal, ir para casa descansar depois de um dia intenso. Mas Jesus diz para os seus discípulos: nós vamos atravessar para o outro lado, nós vamos para o outro lado do mar, para o outro lado do lago, onde aquele moço, onde aquele homem estava. Só que ao atravessar, para chegar em Gadara, no meio da noite, uma tempestade enorme se levanta contra eles, soa contra o barco. O barco começou a ir de um lado para o outro, começou a entrar água dentro do barco, parecia que ele ia a pique, parecia que ele ia afundar. Jesus estava no barco e estava dormindo, e os seus discípulos desesperadamente vai lá e o acorda: Senhor, faz alguma coisa, nós estamos desesperados, estamos perecendo. Jesus se levanta, viu a tempestade, e ele repreende a tempestade, e ele diz: mar, fique quieto, se aquiete. De repente, todos os ventos contrários, naquele instante, ficou perfeitamente calmo. Houve calmaria. Na manhã seguinte, o Senhor Jesus chega do outro lado, na praia. Jesus está saindo do barco, aquele homem louco, insano, vem correndo na direção dele, se cai ao chão, se curva, gritando, e Jesus, com toda a sua autoridade, repreende os demônios, diz: sai desse homem. E naquele instante, aquele homem ficou livre. Naquele instante ele ficou curado, aleluia, ele foi curado. Mas o que é interessante nesse texto, que quando Jesus estava indo em direção a Gadara, houve aquela enorme tempestade que se levantou contra eles. Aquela tempestade não foi aleatória, aquela tempestade não foi um ato isolado da natureza, não foi uma coincidência, foi o inimigo tentando impedir Jesus de chegar àquele homem. Este homem, se olhasse para ele, quem diria que ele era uma ameaça? Não tinha nada nele, louco, se cortando, andando pelos túmulos, morando em cemitério. Parecia que ele não era nem quem ele era, não parecia, não tinha nenhuma ameaça para o inimigo tentar impedir Jesus de chegar a ele. Mas o diabo sabia, o inimigo sabia, que apesar do estado desse homem, apesar do que ele estava vivendo, ele tinha dentro dele um grande destino, ele tinha sonhos a alcançar. Então, quando Jesus vai atravessando o lago da Galileia, o diabo pensou: ele vai até aquele homem, eu tenho que tentar impedir Jesus de chegar a ele. Por isso essa tempestade, para impedir Jesus de chegar a esse homem. Terceiro, entenda que Deus está lutando por você, aleluia. Há uma luta para alcançarmos o nosso destino, não tem como, nós vamos enfrentar sim. Há uma luta para que você possa alcançar o seu futuro. Todos nós teremos uma luta para alcançar o nosso futuro, mas uma coisa é importante você entender, é importante você ter revelação disso, que a luta não é sua, a batalha não é sua, Deus está lutando por você, Deus está lutando por nós. O inimigo está levantando tempestades, criando impedimentos muito grandes, para que você não seja abençoado, para que o Senhor não alcance você. Mas não se preocupe, porque Deus controla as tempestades, Deus controla todos os ventos, Deus controla todas as forças contrárias que querem impedir você de ser abençoado. Os ventos,
as tempestades que estão tentando impedir você de alcançar a sua bênção, de você alcançar o seu destino, Deus está falando com eles agora. Deus está falando com eles. Bênção está chegando, cura está chegando, libertação está chegando na sua vida. Impedimentos que parecem enormes, impedimentos que na sua vida você percebe que estão impedindo você de avançar, de ser abençoado. As noites, a escuridão é tão intensa que olhando assim você parece que não tem nenhuma chance. Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou sair disso? Como que isso vai mudar? Como que vai mudar a minha vida profissional? Como que vai mudar meu casamento? Como que eu vou ser liberto? Como que a minha história vai mudar? O Senhor está dizendo para você: você não está só, Ele está com você. Prepare-se, prepare-se em nome de Jesus, que o favor de Deus está chegando em sua vida. A vitória de Deus está chegando, como aquele homem que parecia não ter futuro algum, não tinha chance nenhuma. O que faria? Deus vai destruir tudo que está tentando impedir dele ser abençoado. Deus também está destruindo tudo que está impedindo você de ser abençoado. Amém? Não há tempestade forte demais que Deus não pode repreendê-la e acalmá-la. Não há gigante grande demais que o Senhor não possa derrubá-los. Ele está em direção a você para te abençoar. Eu imagino que você não sabe disso. Nós não sabemos quantas tempestades o inimigo enviou contra você para impedir que Deus chegasse até você. Quantas vezes o inimigo quis parar você? Tem muitas coisas que você nem viu, tem coisas que você nem percebeu, mas quantas vezes você imagina que Deus disse: mar, fique quieto? Quantas vezes o inimigo armou ciladas, tempestade, mas Deus antecipou e disse: mar, se aquete. Esse é meu filho, essa é minha filha. Correntes estão sendo quebradas. Quebra todas as correntes, quebra todas as prisões, quebra todo impedimento, porque a bênção vai alcançá-los. Deus tem lutado por você a vida toda, você nem sabe, empurrando as trevas, empurrando a escuridão, acalmando as tempestades, cruzando lagos para te alcançar, para te abençoar. Alguma dessas batalhas que Deus tem travado por você, quando você ainda era criança, você nem sabe, o inimigo já sabia quem você era. Quantas pessoas que foram afetadas lá na infância, desde o começo, Deus protegendo, Deus cuidando. Você não via, mas o diabo via, o inimigo via o favor de Deus que estava sobre a sua vida. Ele podia ver que grandeza de Deus estava no seu destino, estava em você. Então ele trabalhou hora extra para impedir isso, para não deixar você estar aqui, para não deixar você ser abençoado, para impedir as bênçãos que ele tinha para você, coisas que você nem tinha controle sobre elas. Quantas vezes você imagina que o diabo quis parar você? Quando eu era criança, meus pais me contam, quando eu era criança, meus pais me contaram que eu chorava muito. Eu tinha uma enfermidade que eles não sabiam o que era. E nós morávamos aqui numa cidade do interior, e eles me trouxeram aqui para Rio Verde. Passei na mão de muitos médicos, e nenhum deles tinha uma solução. Eu estava desenganado pelos médicos. Os médicos falaram: ele não vai sobreviver. Meu pai me levou num médico, ele ficou sabendo de um médico lá em Belo Horizonte, que descobriu que tinha uma veia entupida na minha cabeça, que estava me matando mesmo, muito grave. O inimigo queria acabar comigo, ele queria me matar. Na minha juventude, por alguma razão tola, mas imagino que era uma ação maligna, o diabo me levou para as drogas, tentando acabar comigo, tentando me parar. Quando eu já era adulto, na minha vida de casado, um dia um policial insano, e eu também estava muito insano, ele deu um tiro, uma bala entrou nas minhas costas, quebrou uma costela, furou o pulmão, bateu na outra costela e desceu, está alojado aqui debaixo do meu rim. Está aqui como testemunha. O diabo queria me parar, mas Deus estava lutando por mim. Deus estava lutando as minhas lutas. O inimigo enviou tempestades para parar comigo, mas Deus disse: fique quieto, fique quieto.
Deus estava dizendo: eu tenho uma palavra final. O inimigo não pode impedir o seu destino. O inimigo não pode acabar com a sua vida. Ele não pode destruir aquilo que Deus tem para você. O salmista, no Salmo 30, na linguagem de hoje, 30 verso 1, ele diz assim, Salmo 30 verso 1, diz assim: ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Por que aquela veia entupida na minha cabeça não me levou? Não acabou comigo? Por que as drogas, vocês não sabem, mas eu tive tão profundo nas drogas que por várias vezes eu tive overdose, desmaiava de tanta droga e acordava minutos, horas depois, sabe, agitado, overdose. Por que o inimigo não me matou, não me levou naquele momento das drogas? Por que o inimigo não me levou naquele dia em que aquele policial insano me acertou um tiro pelas costas? Porque Deus disse não. O Senhor disse não. Por que essas enfermidades não vão acabar com você? Por que coisas da sua infância não vai acabar com você? Porque olha o que tem de pessoas que foram feridas, que foram machucadas, que foram detonadas na sua infância, que o inimigo queria destruir você desde lá da sua infância. Por que essas coisas não vão destruir você? Por que esse vício não vai acabar com você? Por que essa depressão não vai acabar com você? Porque o propósito de Deus é mais poderoso do que os planos do diabo. Porque as forças das trevas não podem impedir, não podem parar aquilo que Deus ordenou a seu respeito, por você. Não vai impedir, porque a palavra do Senhor é mais poderosa e é mais forte. Você pode ter tido alguns momentos difíceis, coisas que não eram justas mesmos. Enfrentou coisas que queriam impedir você. Mas eu te dizer uma coisa: só pelo fato de você estar aqui nessa noite, eu entendo que o favor de Deus está sobre a sua vida. Pode haver obstáculos tentando parar você agora. Pode ser que tem pessoas entre nós que estão enfrentando lutas enormes, coisas que estão impedindo você de ser abençoado plenamente. Pode ser na área profissional, que você não está rompendo, não está dando certo. Pode ser na área emocional, a vida familiar, o casamento não vai bem, não está dando certo, parece que é o fim. E pode ser que as coisas estão acontecendo e você nem sabe por quê. Por que disso? Eu vou te dizer, é por causa do propósito que Deus tem na sua vida, por causa das coisas que Deus preparou para você. E o inimigo sabe que Deus tem coisas incríveis para a sua vida, no seu futuro. Se você não fosse uma ameaça para ele, ele não estaria incomodado com você. Mas quantas pessoas têm enfrentado lutas, tribulações imensas, porque o diabo sabe quem você é. Ele sabe o que Deus preparou para você. Quarto, entenda. Entenda que os adversários é um sinal de portas estão se abrindo a você. Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 16, no verso 9, versão RC, corrigida: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Uma porta grande e eficaz abriu para mim, mas tem muitos adversários. Olha o que Paulo está dizendo. Os muitos adversários não é porque Deus está longe, não é porque Deus esqueceu você, tem enfrentado muita tribulação, muitas lutas, muitas dificuldades. Não significa que Deus esqueceu de você, mas é por causa das portas largas. Paulo está dizendo, não é portas estreitas, é portas largas que estão prestes a abrir para a sua vida. É por causa do favor de Deus que está na sua vida. Então tem enfrentado lutas, tem enfrentado dificuldade? Paulo está dizendo, porque portas grandes, largas, abençoadas se abriram para mim. Quando você olha para a sua vida, às vezes eu falo do meu passado, de coisas que ficaram lá atrás, coisas que passaram na sua vida, coisas ruins que aconteceram.
coisas que vieram contra você, você fica pensando, meu Deus, por que eu fiz isso? Onde eu estava com a cabeça? Coisas erradas que você fez, coisas que, algumas dessas coisas você não tinha nada a ver com isso. Algumas dessas coisas foram colocadas, foram impostas pela vida, coisas que não eram justas. Quantas pessoas carregam da sua infância, sabe, situações injustas que aconteceu com você? Uma das coisas que Deus me usa muito é no aconselhamento, e eu percebo na vida das pessoas o quanto tem pessoas que estão feridas desde a infância, situações injustas, situações que foram criadas, que você não tinha nada a ver com isso. Como eu te contei desse garoto, desse rapaz, que foi drogado pelos pais. Mas essas coisas que nós estamos falando são coisas visíveis, muito grandes. Mas tem coisas muito sutis. Tem a ausência do pai, a ausência da mãe, a ausência de amor, a ausência de respeito, a ausência de valorização. Quantas pessoas estão assim hoje, adultas, carregando essas cadeias que o prenderam lá na infância, impedindo hoje de viver uma vida plena em Deus? Quantas pessoas não estão vivendo plenamente em Deus por causa de coisas que foram plantadas nos seus corações lá atrás, que o diabo usou, porque ele sabia quem você era, que Deus havia escolhido você, que Deus desde o seu nascimento pôs um selo, invisível aos olhos naturais, mas visível ao mundo espiritual. Ele sabe, ele viu o dia que Deus marcou você com o sangue de Jesus, e ele tenta impedir de todos os jeitos, de você ser plenamente feliz, de você ser livre, de você ser abençoado. Outras vezes, em que você tentou buscar coisas boas para a sua vida, lutando por coisas boas, buscando coisas novas, mas sempre que você busca, sempre que você está assim, há resistências que vêm contra você, coisa que você nem imagina. De repente acontecem situações que você fala, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Há forças que não querem que você seja abençoado. Não se engane, há forças que estão tentando impedir você de ter um novo começo, de ter uma nova vida. Os irmãos que vão para o encontro, eles vêm tão abençoado, tão transformado, tão cheio de vontade de vida, porque eles vão para lá, sabe, a maioria das pessoas estão presas, estão em cadeias. Quando eles chegam lá, algo novo toca no coração deles. Eles vêm, já viu como que eles chegam? Eu nunca vi ninguém chegar do encontro emburrado. Não, ele chega cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de fé, porque Deus planta algo novo no coração deles, sabe? Vem carregando dores, prisões, tristeza há anos, mas agora eles chegaram e eles estão sonhando com um novo começo. Mas o inimigo vai tentar resisti-los, o inimigo vai tentar impedir. Quando o inimigo vê, quando o diabo vê que você está avançando, quando o diabo percebe, quando ele vê que você está progredindo, ele vai fazer isso, ele vai enviar tempestades, ele vai enviar ventos contrários, mas Deus vai antecipá-lo e dizer, mar, se aquiete, se acalme. As tempestades não vai parar no nosso Deus, as tempestades não impedem Deus de te abençoar. E o que está contra você não é um sinal de sua derrota, é um sinal de que a bênção está chegando. A tempestade é um sinal que Deus está perto, Deus está chegando. Houve a tempestade? Espera aí que Deus já está chegando. Você está prestes a ver as coisas mudar a seu favor. Está no meio da tempestade? Fica quietinho, Deus já está chegando, o Senhor já está enfrentando a tempestade para alcançar você, para tocar em você, para libertar você, para trazer vida, para trazer cura, para trazer salvação. Quando Moisés era criança, quando ele nasceu, na verdade, Faraó tinha feito um decreto, matar todos os meninos homens, as crianças. Ele contratou as parteiras e falou para todas as mulheres hebreias que tivesse filho homem, tinha que matar ao nascer. Era um decreto do faraó, mas na verdade não tinha nada disso, não era isso.
A ação era do diabo, havia algo por trás daquilo, muito maior do que aquilo, porque o faraó estava pensando o seguinte: a intenção dele é porque ele percebeu que o povo estava crescendo, e ele falou: esse povo pode ficar maior do que nós, essa nação dos hebreus pode ser maior do que nós, daqui a pouco eles tomam o Egito. Então ele resolveu matar as crianças homens, mas não era nada disso. Havia uma profecia sobre a vida de Moisés, que ele iria libertar o povo de Deus que estava escravo no Egito. Por isso o inimigo se levantou fortemente. Então não foi coincidência Moisés ter nascido com forças contra ele. Nada do que aconteceu com Moisés, o decreto de morte sobre a vida de Moisés, era fruto de escolhas dele. Não foi porque fez uma escolha errada, não foi porque ele tinha errado, tinha feito alguma coisa errada. Não, não era. É porque tinha um decreto de bênção sobre ele. Havia um decreto do Senhor para abençoá-lo. Então desde o nascimento o inimigo tentou matá-lo. A mãe dele o escondeu por 3 meses, mas ele era um garoto muito forte, com certeza tinha uns gritos muito fortes, e a mãe ficou preocupada: os soldados vão ouvir. Aí sabe o que ela fez? Ela pegou um cesto, colocou Moisés no cesto e soltou no rio Nilo, e ele desceu rio abaixo. Por santa coincidência, a filha de Faraó estava tomando banho no rio Nilo, e de repente ela ouviu um gritinho, um negócio assim, e ela viu um cesto que estava descendo o rio, e ela pegou o cesto. Quando ela abriu, ela viu aquela criança linda, maravilhosa, abençoada, e ela ficou sensibilizada com aquela criança, ficou apaixonada com aquela criança. É interessante que ela sabia, como filha do faraó, que havia um decreto, e ela sabia que aquela criança era hebreia, que ela tinha um decreto de morte, e aquele decreto fora feito pelo seu próprio pai, o faraó. Mas por alguma razão, que nós sabemos qual, que havia um destino para a vida de Moisés. Por uma razão, ela e o seu pai decidiram: está tudo bem, pode criá-lo, pode cuidar dele como seu filho. Quando Deus está lutando a nosso favor, as nossas batalhas, coisas tremendas, extraordinárias vão acontecer. Quando Deus diz: mar, fique quieto, tempestades que parecem impossíveis, tempestades que parecem intransponíveis, de repente se acalma. Basta uma palavra do Senhor: mar, se aquiete, fique quieto. Talvez você tenha uma história de ser criado em um ambiente que não é realmente saudável. Por muitas razões, você talvez pode ter uma revolta dentro de você. Como eu te falei, eu percebo assim como que as pessoas, sabe, sofrem danos na sua infância, sabe, que elas nem imaginam o quanto estrago está acontecendo. Eu mesmo como pai, eu fui um pai insano até Deus me alcançar. Graças a Deus que os meus filhos, sabe, Deus guardou e protegeu. Mas eu fui um pai maluco, sabe, fazer coisas com meus filhos, castigos violentos, castigos doido, louco. Teve um dia, não sei nem se devo contar isso, mas olha que coisa insana. Essa é a menor, vou contar uma pequenininha. O meu filho Fabiano estava com calor, falou: pai, liga o ar condicionado. E eu falei assim: não, está frio, não vai ligar. Pai, mas eu estou com calor, deixa eu ligar o ar. Olha, eu tinha condição de pagar aquela energia, não era problema financeiro não. E eu falei: não vai ligar porque está frio. Mas pai, podia ligar, pai, deixa eu ligar o ar. Eu falei: você está com calor? Então vem aqui, tira a roupa. Tira a roupa. Tirou a roupa, levei ele para o chuveiro, liguei a água fria, falei: toma banho na água fria. E ele tomou com lágrimas descendo nos olhos. Eu tenho vergonha de dizer isso, mas eu estou contando para você que pai insano que eu fui. Mas tem pais violentos, brutos, estúpidos, que criam os seus filhos como se fosse um animal. Os filhos têm pavor dos pais.
Graças a Deus, Deus entrou na minha vida. Se você vê meus filhos tratar minhas netas, eu falo, meu Deus do céu, que pai abençoado é esse? Que conversa, que tem diálogo, que senta, que fala na linguagem delas. Aquelas crianças tão saudáveis, sei que vai ser muito mais abençoado ainda. Sabe, mas eu era um pai maluco, um pai louco, que diz... Outro dia fui também visitar um casal, na mesma história. O pai falando, não faça isso, não vai ligar o ar-condicionado, vai ficar desligado. Aí eu falei, por quê? Eu lembrei da minha história. Não, porque não vai. Aqui em casa assim, é um dia sim, um dia não. Para que põe a porcaria do ar lá? E se o dia que for o dia de ligar for frio? Um dia sim, um dia não. Vai para as tampas, vai ser louco assim no outro lugar. E aí o filho cresce oprimido, com medo do pai. Eu estou falando de coisas muito simples, mas eu estou falando, tem coisas muito pior. Tem pai que fala assim, você não presta, você não vai dar em nada, cala essa boca, moleque, vagabundo. Quantos pais criam seus filhos assim? Falando estupidez dessa, plantando uma semente maligna. Eles chegam, ficam adultos, aí ficam com medo da vida. Com medo da vida, tem medo de ir para a vida. Estão cheios de barreiras, cheios de obstáculos, impedindo de ser feliz. Quantos casais eu percebo que tem coisas amarrando, impedindo de ser livre, de ser feliz, porque coisas foram plantadas lá atrás, pelos esses pais insanos. Pode ser que você foi criado assim, em um lar assim, carrega coisas de muito longe. Agora, você está aqui, o Senhor foi seu encontro, passou por muitas coisas erradas, passou por muitas lutas, por muitos problemas, infância detonada, infância oprimida. Mas como você sabe que você não é um Moisés? Como você sabe que essas adversidades não é um sinal da grandeza que Deus colocou em você, e que o inimigo agora está tentando impedir, que o inimigo está tentando empurrá-lo e impedi-lo, e não deixar você fazer a sua marca, porque nós somos uma geração, nós vamos marcar essa geração, mas o inimigo está impedindo você, segurando você, mas Deus está intervindo e está dizendo, mar, se aquiete, fique quieto. Mas agora, você precisa parar de murmurar, você precisa parar de reclamar, você precisa parar de dizer não, dizer que as coisas não é justa, que não está dando certo. Olha, eu estou preparando uma palavra, eu vou pregar sobre isso, a qualquer momento, não sei quando, mas a palavra está quase terminada, do poder que há na sua palavra. Eu sei que o pastor Luiz pregou algo sobre isso, poder da palavra, mas eu vou para um outro caminho, não vai ser a palavra do pastor Luiz. O quanto que as nossas palavras têm poder sobre a nossa vida, porque cada vez que você fala do problema, ele se agiganta, ele fica cada vez maior. Em vez de você falar do Deus que é todo poderoso, você foca os problemas, murmura, reclama, e não vê as coisas de bênção que tem na sua vida, que está acontecendo sobre você. Em vez de você declarar a vitória, em vez de você declarar a bênção, você murmura, você reclama. Não era justo que a própria família de Davi o menosprezou, mas isso não impediu dele assumir o trono. Não era justo que os próprios irmãos de José jogaram na cisterna, venderam como escravo. Não era justo José ir parar na prisão, mas isso não impediu dele chegar ao palácio. Não era justo o que aconteceu com a criança Moisés, ameaçada de morte. A sua família tem que escondê-lo para não ser morto, mas isso não impediu dele ser o libertador do povo escravizado no Egito. Quem disse que tem que ser justo para você cumprir o seu destino? Nenhum momento ruim cancelou o propósito e o projeto de Deus na vida desses homens, e nenhum momento ruim vai cancelar o propósito que Deus tem para a sua vida. E a razão porque não é justo é porque há algo em você tão poderoso, tão glorioso, que o inimigo não quer que você receba, não quer que você avance, não quer que você vá. E mais, ele sabe que Deus plantou no seu coração uma tarefa divina,
para marcar essa geração, para fazer a diferença nessa geração. Eu sei, porque esse é o estilo da nossa igreja, e você está aqui por isso, porque você faz parte desse time. Eu sei que tem algo em você, porque Deus te trouxe aqui. Só o fato de você estar aqui, eu sei que é um sinal que Deus te trouxe, porque Ele tem um projeto para você. E o inimigo está tentando parar você, tentando impedir você. Há uma unção poderosa a seu favor sobre a sua vida. Mas o inimigo não quer que você receba. O inimigo não quer que você avance. Mas a boa notícia é que o diabo não tem a palavra final. Quem tem a palavra final é o nosso Deus. Então prepare-se. Prepare-se no seu espírito para as grandes coisas que Deus tem para você. Como que sei disso? Só o fato de você estar aqui. Só o fato de você estar ouvindo essa palavra hoje. Eu tenho convicção no meu coração que Deus está preparando grandes coisas para você. Tem um caminho, tem um destino, tem um alvo, tem um propósito, tem um projeto para a sua vida, e o diabo não vai impedir. Cada vez avança mais. Paulo diz que é de glória em glória. Hoje uma glória, amanhã outra maior ainda. E tudo que vier contra você, e tudo e depois o diabo avança mais, avança você é um alvo, um alvo, coisa
So